O que é salmonelose e o que ela pode causar? Eu vou falar sobre isso. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Infecção de salmonela é séria? Na maioria das vezes não. A salmonelose, que é a infecção por salmonela, é uma infecção bacteriana relativamente comum, que afeta o trato gastrointestinal. E como as pessoas pegam salmonela? Por água ou comida contaminada, como ovos crus. Algumas galinhas podem ter salmonela no intestino e se você fizer uma maionese com ovos crus ou uma gemada, você pode se contaminar. Carne crua, frangos, frutos do mar, frutas e verduras. Teve recentemente nos Estados Unidos alguns surtos de salmonela devido ao melão Cantaloupe, vindo de Honduras, que causou até mortes por lá. Mas também pode ser devido ao cozinheiro não lavar as mãos. Vou contar uma historinha daqui a pouco, bem legal, que você vai se lembrar para sempre da salmonela. E quais os sintomas das pessoas que estão com infecção por salmonela? Uma diarreia, às vezes uma daquelas diarreias que você teve e achou que era virose, foi devido à salmonelose e você nem soube. Os sintomas começam 6 horas até 6 dias após se comer ou beber o alimento, água contaminada ou alimento contaminado, e dura de 4 até 7 dias. A infecção também pode dar náuseas e vômitos, falta de apetite, febre, dor abdominal, calafrios, dor de cabeça e aqui até diarreia com sangue, que a gente chama de disenteria. Então salmonelose não é nada grave. Lembra que eu falei que morreram algumas pessoas no episódio do melão Cantaloupe. Pessoas mais velhas, ou bebês, ou com imunodeficiência, podem falecer por causa da diarreia, e desidratação, ou mesmo disenteria. E algumas cepas de salmonela podem infectar a urina, sangue, ossos, cartilagem, sistema nervoso, até causando meningite. E especificamente a salmonela typhi pode causar febre tifoide, que apesar de ser rara nos dias de hoje, é muito grave e pode levar a óbito. Qual o tratamento da salmonelose? Hidratação, soro caseiro ou soro que você compra na farmácia, reidrate, ou Gatorade, que tem eletrólitos, água de coco, manter bem hidratado. E antibiótico para matar a bactéria. E a febre tifoide? Pega do mesmo jeito da salmonelose. Das bactérias eliminadas nas fezes contaminam a água e alimentos. E justamente por isso que em países mais pobres, onde falta condições sanitárias adequadas ou falta higiene, a febre tifoide pode ser endêmica. Na febre tifoide, a bactéria não só fica no intestino, mas cai na corrente sanguínea e pode afetar, além do intestino, fígado, baço, vesícula, medula óssea e pode dar manchas rosadas no tórax e abdômen, a roséola tífica. E se você não tratar, pode causar perfuração no intestino, sepse e até morte. E o caso que eu ia contar sobre febre tifoide é que ficou muito conhecido nos Estados Unidos no começo do século passado, a Typhoid Mary. A Mary Malone era uma irlandesa que imigrou para os Estados Unidos na adolescência. E acredita ou não, era uma cozinheira, uma ótima cozinheira, que trabalhava para famílias ricas do estado de Nova York. Acredita-se que ela pode ter passado febre tifoide para mais de 100 pessoas, ocasionando várias mortes. Tem lugares que falam até em 50 mortes. E foi a primeira pessoa identificada como sendo portadora assintomática. Que lembre-se do Covid, que passa o vírus e não está sentindo nada. Nesse caso, ela tinha bactéria no intestino dela, Salmonella typhi, e não estava sentindo nada, mas passava. E era cozinheira e tinha um problema sério, não lavava as mãos depois de ir ao banheiro. E naquela época, lembre-se, não existiam antibióticos para matar as bactérias dela, nem para salvar as pessoas que ela passou febre tifoide. Como estavam acontecendo vários casos de febre tifoide em famílias ricas de Nova York, entre banqueiros, advogados, um investigador foi contratado que traçou os casos de febre tifoide e descobriu a cozinheira como a fonte causadora. Ela foi presa como ameaça à saúde pública, testaram suas fezes e viram que ela estava infestada de salmonela. E realmente ela admitiu que quase nunca lavava as mãos após usar o banheiro. Em 1910, após ficar em quarentena, ela foi liberada, prometendo que ficaria longe da cozinha. Mas como cozinheira ela ganhava mais, voltou a trabalhar em restaurantes, hotéis e até em hospital, onde pelo menos 2 pessoas morreram de febre tifoide. Novamente, investigaram de onde estavam saindo os casos de febre tifoide e reencontraram Mary. Dessa vez, ela ficou 23 anos em um isolamento forçado em uma ilha até sua morte em 1938. Importante, salmonelose é uma causa comum de infecção gastrointestinal em decorrência a comida e água contaminadas. Pode ser grave em pessoas imunocomprometidas,
Hábitos de higiene são importantes para evitar que você pegue a doença e passe para os outros. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre salmonelas e febre tifoide? Espero que sim, curta aí. E lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado, sobre pedra na vesícula e meu vídeo sobre os 7 melhores alimentos para o café da manhã. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.